Bom, olá a todos. Eu tinha ficado de fazer um vídeo sobre dispensacionalismo, que eu tinha falado, mas como o dispensacionalismo envolve todo um período histórico muito grande, eu estou com o teclado quebrado também, não dá para escrever muito. Então eu copiei uns trechos do artigo do site Monergismo, deixei aqui no final, o site para quem quiser ver o artigo completo, ok? É só teclar aqui. E vou dar uma resumidinha aqui só para explicar mais ou menos o que é o dispensacionalismo, até porque eu tinha falado pro rapaz que eu ia explicar para ele. Bom, resumindo de uma forma bem simples, aconteceu mais ou menos assim. Durante a reforma protestante lá de Martinho Lutero, os reformadores começaram a enxergar no Papa e na Igreja Católica personagens do livro do Apocalipse, a besta, o anticristo, etc. Martinho Lutero, se eu não estou enganado, ele chegou a dizer que o Papa era o demônio e o anticristo. E isso começou a incomodar a Igreja Católica, porque a partir do momento que toda uma parte da Igreja, ali da Alemanha, começou a se separar da Igreja Católica e começaram a surgir outros reformadores, como Calvino, etc., então, se eles começassem a propagar essa teoria de que o Papa e a Igreja Católica estavam preditos no livro do Apocalipse, isso ia ser ruim para a Igreja. Então, o Papa da época encomendou aos jesuítas, que os jesuítas sempre foram os intelectuais da Igreja, que fizesse uma resposta, uma contra-resposta aos argumentos dos reformadores protestantes. Aí teve dois padres, né, que foram incumbidos dessa missão. O jesuíta espanhol Francisco Ribeira, em 1537, e foi ele que pegou essas profecias do Apocalipse e jogou para o futuro. Um detalhe, antes elas não eram para um futuro. Aí um outro jesuíta mais inteligente, Luís de Alcazar, ele defendeu que essas profecias já tinham se cumprido todas no Império Romano, que é o que nós pregamos aqui no preterismo. Olha, você pode até não gostar da Igreja Católica, mas essa profecia de besta, anticristo, prostituta, isso aí tudo já se cumpriu no Império Romano. Não tem lógica, isso é o que os protestantes dizem. Então ficou essas duas teorias divergentes. Essa teoria do Francisco Ribeiro aqui de jogar para o futuro as profecias, ela foi a que prevaleceu e ela ficou um bom tempo na Igreja Católica, acho que uns 3, 4 séculos aproximadamente, ok? Mas aí essa teoria do Francisco Ribeiro acabou saindo da Igreja Católica e acabou atingindo também os reformadores protestantes, outros protestantes. Primeiro, se eu não estou enganado, foi a Igreja Anglicana. Foi uma das primeiras que começou a adotar essa teologia futurista de pegar as profecias do Apocalipse e jogar para o futuro. E é claro que outros reformadores, outros pastores protestantes foram também absorvendo essa escatologia futurista e foram pegando para si essa escatologia. Mas foi em meados do século XIX que foi John Nelson Darby, que ele é considerado o criador do dispensacionalismo. Na verdade não foi ele, mas foi a partir desse século que, através das teorias dele, que essa escatologia futurista ganhou força. Não só dele, mas durante os protestantes do século XIX, teve vários avivamentos e vários movimentos que fortaleceram o futurismo. Teve uma menina que teve visões, ela sonhou que viu as pessoas sendo levadas para o céu, etc e tal. Isso fortaleceu a teologia do arrebatamento futurista e tudo mais. Teve uma outra protestante, uma senhora Mary, se eu não estou enganado, americana, que ela também teve uma visão, começou a falar em línguas e falou que a igreja ia ser arrebatada na última semana de Daniel, não sei o que. Todos esses eventos, apesar de terem sido criticados pelos próprios protestantes da época, eles foram dando força ao futurismo. E hoje a maioria das igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, como Universal, Mundial, etc., elas adotam essa teoria de que vai haver uma última semana de Daniel, a teoria do intervalo, né? E na última semana o anticristo vai fazer um acordo com Israel, aí depois Cristo vai arrebatar a sua igreja. Isso aí do arrebatamento, uns acham que é antes da tribulação e outros acham que é depois. Mas no geral a maioria dos evangélicos, das igrejas evangélicas, acredita nisso, uma teoria que foi criada lá no começo de meados de 1500 por um padre católico para combater os reformadores protestantes. Então só aí vocês veem que essa teologia não tem base bíblica alguma. A teoria deles é que nem essa imagem aqui, ó. Eles acham que Deus falou de 69 semanas, aí tem um intervalo de mais de 2 milênios entre 69 semanas e as 70 semanas, e na última semana é o cumprimento profético. Quer dizer, não tem lógica. O anjo falou para Daniel 70 semanas, ele não falou de nenhum intervalo. Aí para responder isso, eles dizem que esse intervalo aqui de 2 milênios, já passou de 2 milênios, né? Porque nós já estamos no ano 2016 praticamente. Eles falam que essa teoria do intervalo, a igreja é um parêntese, né, místico, misterioso, criado por Deus. Mas o texto não diz nada disso. É que nem eu falei, né? Paulo falou, nunca vá além do que está escrito. Uma das poucas coisas que eu concordo com Paulo. Mas eles vão além do que está escrito e eles colocam um intervalo de 2000 anos entre uma semana de Daniel e a outra. Isso não existe em nenhuma outra profecia da Bíblia. Nem nessa existe, né? Isso é uma coisa que eles inventam.
e eles dão esse parênteses. Tanto que nesse site Monergismo, que eu vou deixar aqui no final, ele também menciona, né, que essa última semana, para esses preteristas, quem cumpriu foi Cristo, que nem eu falei naquele vídeo, não foi o anticristo. Quem ia firmar uma aliança com muitos, seria o próprio Cristo, não o anticristo. Então essa última semana aqui que eles jogam pro final, na verdade essa semana foi cumprida em Cristo, pelo menos dentro do preterismo tradicional. Porque Cristo firmou uma aliança com muitos, tal. Foi após a morte de Cristo que caiu o santuário, o templo de Jerusalém, no ano 70, etc e tal. Então aí cessou o sacrifício, a oblação. Foi depois da queda do templo que foi instalado lá a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, etc e tal. Então essa teologia, essa escatologia dispensacionalista, ela não tem base bíblica alguma. Eu vou deixar o link aqui no final para vocês verem, e vou deixar também esse outro link aqui, que é de um site evangélico, mas eu gostei muito do que o cara postou, porque ele postou informações históricas. Ele postou sobre esses reformadores protestantes durante o século XIX, onde eles tinham visões, eles mesmos consideravam as visões demoníacas por outros pastores protestantes, e essa salada mista toda gerou essa teologia da dispensacionalismo que hoje em dia vigora na maioria das igrejas. Por isso que a maioria crê nisso daqui, do arrebatamento, que vai ter a última semana de Daniel, que Israel vai fazer um acordo com o anticristo, etc e tal. Que nem eu já falei em outros vídeos, se um dia eu vier um Messias de verdade, ou se Jesus Cristo voltar, como os cristãos esperam, o coitado vai ser rejeitado pelos que mais esperam ele, que são os cristãos, porque essa teologia absurda que eles criaram, eles mesmos transformam Cristo no anticristo. Como é comum deles, como eles fazem aqui na semana de Daniel também, transformam o que Cristo fez em algo que o anticristo faria, quer dizer, não teria lógica alguma, ok? Então eu vou deixar o link do blog aqui no final, e eu recomendo que vocês vejam esses dois sites aqui também, que eu creio que vocês vão gostar das informações didáticas e históricas que eles postam, ok? Paz a todos.